Você, com a sua experiência, Dani, qual a importância hoje que um dado, uma coleta de dados tem para as pessoas da empresa? Vamos falar primeiro da empresa, tá? Como é que a gente mensura a importância de ter esses dados? Você tem alguma coisa sobre isso? Nossa, sem dúvida. Eu acho que eu passo 80% do meu dia fazendo isso. E aí, mais voltado, na verdade, como gestor do BTFIT também, porque eu nem falei, hoje eu acumulo duas funções. Eu estou como gerente nacional de atividades coletivas e também Parabéns, estou Dani. como gerente de produto do BTFIT. Como gerente de produto do BTFIT, eu avalio o tempo todo a utilização do aplicativo, né? Usuários mensais únicos, com cada plataforma, em cada parceria, quanto a gente tem de receita, o que a gente está entregando, vejo DRE, enfim, faço tudo isso. Mas como gerente nacional de atividades coletivas, eu ofereço suporte para os coordenadores de unidade através de relatórios gerenciais que mostram para eles como é que está a performance de todas as aulas e como é que estão as performances das unidades. E para a gente ter esse dado, a gente precisa começar construindo o dado. Na verdade, a gente tem que determinar primeiro o que a gente quer medir. E aí, Legal. o que a gente vai medir? A gente vai medir o quê? Um percentual de ocupação de uma sala? Quantas vezes esse cliente vai à academia? O que ele faz depois que ele passa na roleta? Depois disso, a gente tem que determinar qual a frequência dessa medida. A gente vai fazer uma análise mensal, semanal, trimestral, para depois de introduzir tudo isso, a gente determinar se a gente vai utilizar um sistema, se a unidade ou se a academia ou se a empresa não tem infraestrutura, não tem potencial financeiro para desenvolver um sistema, pode ser através de uma planilha em Excel, então é uma coisa democrática, todo mundo pode fazer, e depois de ter o dado, de ter a ferramenta de controle, você tem que desenvolver a operação. E aí a operação depende muito também da academia, depende se você tem mão de obra para isso, depende se você tem tempo para isso. Então, quando você determina o que você vai medir, qual a ferramenta que você vai utilizar, como é a operação, você vai ter os relatórios gerenciais e através desses relatórios gerenciais você vai fazer as suas análises e vai dar os feedbacks. Então, esse ciclo ele tem que acontecer muito alinhado com os objetivos da empresa. E não adianta porque eles não são copiáveis, porque o que uma low cost analisa é totalmente diferente de uma academia high-end, que é uma academia que oferece tudo, né? A low cost é a academia que com baixo custo operacional, com ticket médio mais baixo. Eu sei que vocês sabem disso, mas a gente está falando aqui para todo mundo, Não, então claro. é importante falar. Sim, E claro. a academia high-end é uma academia como a Bodytech, que você paga uma mensalidade, você tem ali de 6 da manhã até as 11 da noite uma infinidade de aulas, você tem sauna, você tem piscina, nado livre, banheiro com uma série de mimos, é uma academia com uma infraestrutura maior, para você ficar mais tempo, é uma outra proposta. Então, esses dados, Rafa, são importantes para ver se você está gerindo a sua empresa alinhado com o objetivo dela, que não pode, você só pode gerir o que você mede. Então, eu como gerente nacional de atividades coletivas, junto com os coordenadores e até mesmo com os professores, a gente desenvolveu essas métricas, esses dados, para a gente poder extrair, na verdade, o que eles nos informam para poder dar o feedback. Porque o meu objetivo, quando eu tenho um relatório gerencial na minha mão, dizendo se a aula é boa ou ruim, não é chegar e tirar a aula ruim. O propósito da Bodytech não é ter uma grade muito enxuta, não é não oferecer serviço. Eu tenho que fazer de tudo para aquela aula que está ruim se tornar uma aula boa. Então, a gente tem uma rotina de avisar o professor com antecedência, ter um feedback, conversar com ele para saber por que a aula dele está ruim, tentar desenvolver algum plano de ação para isso mudar. O professor recebe mensalmente um e-mail com esse relatório gerencial mostrando como é que a aula dele está performando nos últimos 3 meses, comparado com o mesmo período no ano anterior, porque se a gente mostra os 3 meses e um desses meses é o mês de férias, ele vai achar estranho, mas quando a gente mostra dezembro de 2021 versus dezembro de 2020, estou usando exemplos que eu não deveria usar porque foram anos de fechamento, mas quando eu mostro um ano comparado com o outro, ele consegue entender por que esse ano está por que esse mês está um pouquinho mais fraco. Então, tudo isso a gente tem que desenvolver de forma muito transparente e colaborativa para poder usar depois de forma positiva.